O nome Bong vem de seu fundador, William E. Bong. Nascido em 1881 em Detroit, Michigan, William cresceu em uma família de recursos modestos, com seu pai trabalhando como comerciante. Naquela época, os irmãos Wright ainda estavam a 22 anos de distância de sua invenção revolucionária, o primeiro avião bem-sucedido, que era pouco mais do que uma coleção de peças de madeira amarradas juntas. Curiosamente, as origens da família Bong também estavam ligadas à madeira. O pai de William, William Bong, de acordo com o próprio relato de William, pertencia a uma família rica e antiga em Oranienburg, ao sul de Dortmund, Alemanha, e teria servido no exército alemão por um ano. No entanto, essa afirmação pode ter sido um exagero feito por William após alcançar sucesso. Aos 20 anos, William tomou a ousada decisão de deixar sua família e emigrar para os Estados Unidos. Na época, tal decisão era vista como uma aposta desesperada por um futuro melhor na sociedade alemã. Chegando à América em 1868, William começou do zero, trabalhando como trabalhador agrícola, e iniciou sua busca pelo sonho americano. Foi um período desafiador, já que a Guerra Civil havia terminado apenas 3 anos antes, deixando o país em ruína, se necessitando de reconstrução. Felizmente, William chegou no início do que se tornaria o período mais rápido de crescimento econômico na história americana, um boom de 40 anos que Mark Twain descreveu em seu romance The Gilded Age. A Era Dourada foi um período em que o sonho americano brilhou com mais intensidade, e muitos titãs industriais que moldariam o mundo emergiram. William, inteligente e aventureiro, chamou a atenção de Cal Orchan, um magnata da madeira. Por meio do favor de Orchan, William casou-se com alguém da família, tornando-se genro e garantindo um caminho para a prosperidade. William comprou um terreno florestal na Mesabi Rand, que, por coincidência, possuía direitos de mineração. Essa região de Minnesota tornou-se famosa em 1887 por abrigar a maior mina a céu aberto de hematita do mundo, posteriormente conhecida como Iron Hand, que impulsionou um boom do aço nos Estados Unidos. A Iron Hand produziu mais da metade do minério de ferro do país, criando fortunas para muitos magnatas, incluindo empresas como 3M, US Steel, Cleveland Cliffs e até mesmo a família Rockefeller. Até hoje, restos de minas de ferro abandonadas na Mesabi Rand permanecem como testemunhas silenciosas da ascensão do complexo carvão-aço dos Estados Unidos. Infelizmente, a visão de William estava um pouco à frente de seu tempo. Quando ele começou a explorar a madeira do terreno, os depósitos de ferro ainda não haviam sido desenvolvidos, deixando-o com pouco mais do que uma bússola girando descontroladamente. Tragicamente, William faleceu de influenza em 1890, aos 42 anos, deixando sua esposa, Mary, e seus 3 filhos. William E. Bong tinha apenas 8 anos na época. Não demorou muito para que o jovem William descobrisse que sua família, de fato, possuía uma mina. Graças aos direitos minerais do terreno florestal, a família Bong experimentou um súbito ganho financeiro. Mais tarde, após o falecimento de sua mãe, William herdou aproximadamente $1 milhão, uma fortuna impressionante no início do século XX. Para colocar isso em perspectiva, no romance A Volta ao Mundo em 80 Dias de Júlio Verne, o aventureiro Phileas Fogg gastou apenas 20 mil libras, aproximadamente $100 mil, em compras extravagantes, como um elefante e um navio a vapor, enquanto resgatava uma viúva. Após Mary se casar novamente, o relacionamento de William com seu padrasto azedou, e ele foi enviado para a Suíça para estudar. Embora William visse isso como um exílio, a família lhe forneceu dinheiro suficiente para manter um estilo de vida confortável. Segundo William, seu tempo na Europa lhe ensinou boas maneiras e decoro, o que ele afirmou ter beneficiado sua vida inteira. Em outras palavras, ajudou a se livrar da imagem de novo rico que os americanos daquela época frequentemente carregavam. Após um ano na Suíça, William voltou aos Estados Unidos, agora com uma postura europeia refinada, e continuou sua educação. Entre 1899 e 1902, ele frequentou a Sheffield Scientific School,
originalmente parte da Universidade de Yale, mas renomeada após um generoso doador, Sheffield, contribuir com uma grande soma de dinheiro. Aos 22 anos, William Bong decidiu deixar a universidade sem se formar e dirigiu-se ao oeste para reivindicar uma herança-terras que seu pai havia adquirido no estado de Washington. Ele começou a administrar o negócio de madeira da família, e suas empreitadas prosperaram. Com o tempo, ele adquiriu mais terras e expandiu suas operações, transformando o negócio de madeira em uma empresa próspera. Mas enquanto Bong construía seu império de madeira, uma inovação tecnológica revolucionária surgiu. Em 1903, os irmãos Wright realizaram com sucesso o primeiro voo motorizado, e o evento ganhou manchetes em todo o país, cativando a imaginação de muitos, incluindo o ambicioso e determinado William Bong. Em 1908, Bong mudou-se para Seattle, que mais tarde se tornaria o berço de sua empresa de aviação e permaneceria um de seus principais centros de produção. A cidade também abriga o mundialmente famoso Museu do Voo. Em Seattle, Bong comprou o Heath Shipyard ao longo do rio do Vimy, que mais tarde seria transformado na primeira fábrica de aviões da Bong. Em 1910, Bong participou do Los Angeles International Air Meet, um dos primeiros shows aéreos da história e o primeiro grande evento de aviação nos Estados Unidos. Aos 29 anos, Bong já estava profundamente fascinado por aviões. Assistir aos aviões voando pelo céu durante o show deixou-o maravilhado. Inspirado e ansioso para experimentar o voo pessoalmente, ele abordou os pilotos, esperando arranjar um passeio em um dos biplanos. No entanto, os pilotos, que se comportavam com a confiança de pioneiros de elite, o descartaram como apenas mais um rico em busca de emoção e recusaram seu pedido. Em retrospectiva, sua recusa pode ter sido uma bênção disfarçada. A aviação inicial era perigosa, e os acidentes eram alarmantemente comuns. No entanto, o perigo não fez nada para desmotivar Bong. Sua paixão pelo voo só ficou mais forte. Em 1915, graças a uma apresentação de seu amigo Thomas Hamilton, Bong conheceu Conrad Westervelt, um engenheiro naval. Este encontro entre Bong e Westervelt seria a base para o que eventualmente se tornaria a Bong Company. Por coincidência, Thomas Hamilton, o amigo em comum, também foi o fundador da Hamilton Standard, uma empresa que mais tarde desenvolveu a hélice de passo variável, uma inovação significativa na tecnologia de aviação. Naquele mesmo ano, o aviador Terra Maroney trouxe um hidroavião Curtiss para Seattle. Bong e Westervelt se revezaram voando na aeronave, sobrevoando o Lago Washington. Relembrando a experiência em suas memórias, Bong escreveu: "Na época, eu estava sentado ao lado de Maroney, encostado na borda inferior da asa, que estava coberta por uma fina camada de tecido. Enquanto o biplano deslizava sobre o lago, toda a extensão do Lago Washington parecia inclinar-se e correr em minha direção, como uma tela inclinada se desenrolando diante dos meus olhos. Este foi o primeiro voo de Bong, e de muitas maneiras, foi um momento transformador do qual ele nunca realmente desceu. É possível imaginar seu coração disparando, não apenas pela emoção de voar pela primeira vez, mas também pela precariedade do avião Curtiss. Ele não tinha nem mesmo um cockpit básico, forçando o piloto e o passageiro a se sentarem expostos na asa. Apesar dos riscos óbvios que aterrorizariam os passageiros de hoje, Bong, sempre aventureiro, abraçou a experiência de todo o coração. Este voo emocionante despertou um sonho inabalável em Bong. William Bong começou a considerar seriamente a possibilidade de construir aviões. Em conversas com Maroney, ele e Conrad Westervelt concluíram que o hidroavião Curtiss tinha muito espaço para melhorias. Naquela época, eu estava simplesmente ansioso para aprender a voar, escreveu Bong em suas memórias. Depois de reunir informações de várias fontes, ele se inscreveu em uma escola de aviação em Los Angeles fundada por Glenn L. Martin em 1915. A empresa de Martin mais tarde evoluiria para Lockheed Martin, uma das principais empresas de defesa dos Estados Unidos.
Bong iniciou seu treinamento de voo em agosto daquele ano, e ao terminar o curso, comprou um hidroavião Curtiss da fábrica de Martin para uso pessoal. A aeronave, apelidada de Birdcage Gaiola de Pássaro, recebeu esse nome porque seus componentes de madeira eram unidos por fios tensionados, dando-lhe a aparência de uma gaiola. Em outubro, a aeronave foi entregue a William Bong, mas apresentou defeitos durante os testes. Felizmente, Bong saiu ileso. Quando a Martin Company informou que levaria vários meses para obter as peças de reposição necessárias, Bong ficou profundamente frustrado. No entanto, ele rapidamente mudou sua perspectiva, pensando este avião é essencialmente apenas tábuas de madeira amarradas com fio, eu administro um negócio de madeira. Essa percepção inspirou Bong a considerar construir sua própria aeronave enquanto aguardava. Ele compartilhou sua ideia com seu amigo, o engenheiro naval Conrad Westervelt, e os dois decidiram agir imediatamente. Westervelt entrou em contato com Jerome Unsaker, fundador do primeiro programa de aviação nos Estados Unidos e criador do laboratório de pesquisa em aerodinâmica do MIT. Enquanto isso, Bong conheceu o piloto de exibição Herbie Monter, que estava se preparando para uma apresentação aérea sobre o porto de Seattle. Quando Bong perguntou a Monter se o público estava interessado em aviação, Monter respondeu sarcasticamente: a maioria deles só vem para assistir aos acidentes. A observação cortante de Monter, embora depreciativa, alimentou a determinação de Bong. Eu vou construir um avião que não caia. Ele prometeu. Bong e Westervelt então recrutaram uma pequena equipe de assistentes técnicos, totalizando não mais que 12 pessoas, e começaram a fazer engenharia reversa no hidroavião que Bong havia adquirido recentemente. Seus esforços culminaram no design da primeira aeronave de Bong. Na época, a fábrica e o hangar para os hidroaviões estavam localizados às margens do Lake Union, em Seattle, dentro de um estaleiro, mais precisamente, uma oficina improvisada. Nesse ambiente modesto, William Bong pilotou pessoalmente o voo inaugural do primeiro avião da Bong. A aeronave, um biplano aquático, foi chamada de Blue Below, modelo BW-1, com as iniciais representando Bong B e Westervelt W medindo 7,77 metros de comprimento. O avião alcançou uma distância de voo de 274 metros durante o teste. Bong pilotou o Bluebill sobre o Lake Union, realizando curvas à esquerda e à direita, manobras em forma de S e finalmente circulando antes de pousar suavemente na superfície da água. Este momento histórico aconteceu em 15 de junho de 1916, marcando o nascimento de uma empresa que moldaria a indústria aeroespacial global. Inspirados pelo sucesso do voo de teste, Bong e Westervelt fundaram oficialmente a Pacific Aero Products Company em 15 de julho de 1916, com foco na fabricação de hidroaviões. Durante esse período, o colega chinês de Westervelt no MIT, Wong Zhou, que possuía um mestrado em engenharia aeronáutica, juntou-se à empresa. No mesmo ano, a Bong lançou a Bong Air Transport, uma companhia aérea dedicada à entrega de correspondências. À medida que o público começou a aceitar o transporte aéreo, a receita proveniente de passageiros superou os ganhos com serviços postais. Como resposta, a Bong desenvolveu o modelo 80A, que, apesar de ainda ser utilizado para o transporte de correspondências, passou a contar com assentos para 12 passageiros, transformando-se efetivamente em uma aeronave voltada para o transporte de pessoas. Em 1929, mesmo com a Grande Depressão se intensificando, a Boeing desafiou as tendências econômicas e registrou uma receita de 2,7 milhões de dólares, expandindo rapidamente suas operações. Em apenas 13 anos, a empresa havia crescido de uma pequena operação com menos de 20 funcionários para se tornar a maior fabricante de aeronaves dos Estados Unidos. Nesse ponto, a Boeing empregava cerca de 1.000 pessoas e atuava em diversas áreas, incluindo serviços de companhias aéreas, produção de aeronaves e uma escola de aviação na Califórnia que treinava pilotos e equipes de manutenção. Em 1930,
a aviação comercial prosperava. Naquele ano, a Boeing começou a desenvolver o icônico modelo 247, o primeiro avião de passageiros totalmente metálico. Essa aeronave representava um avanço significativo em relação aos aviões de madeira de anos anteriores, incorporando inovações como design aerodinâmico, trem de pouso retrátil e configuração de asa baixa. Também incluía tecnologias de ponta, como sistema de piloto automático e equipamentos de descongelamento nas asas e na cauda. O modelo 247 tinha capacidade para transportar 10 passageiros e 181 kg de correspondências, oferecendo um nível de conforto jamais visto na aviação até então. Com assentos apropriados e até mesmo um banheiro a bordo, os pilotos não precisavam mais recorrer a soluções improvisadas, como garrafas ou caixas de almoço, durante os voos. Essa época também marcou a introdução das comissárias de bordo, inspiradas pela presença tranquilizadora das enfermeiras em hospitais. A Boeing acreditava que essas jovens qualificadas poderiam acalmar os passageiros nervosos e lidar com reclamações de viajantes inquietos. O modelo 247 se tornou um sucesso, amplamente adotado por companhias aéreas e celebrado como um marco na história da aviação comercial nos Estados Unidos. Em 1934, a Boeing estava no auge de sua expansão empresarial e era oficialmente conhecida como United Aircraft Corporation. Por meio de uma série de criações estratégicas, fusões e aquisições, a empresa havia se transformado em um gigante da indústria aeronáutica. Ela não apenas se especializava na fabricação de aeronaves, mas também expandia sua atuação para setores relacionados, como materiais de aviação, produção de motores, serviços de transporte aéreo de correspondência e transporte de passageiros. No entanto, os efeitos cada vez mais profundos da Grande Depressão abalaram a indústria da aviação emergente. Em fevereiro de 1934, o governo dos Estados Unidos cancelou abruptamente todos os contratos de transporte aéreo de correspondências. Pouco depois, foi introduzido o Air Mail Act de 1934, comumente conhecido como Black-Kellar Act. A legislação impôs regulamentações rigorosas que se mostraram catastróficas para a United Aircraft Corporation. Entre suas disposições, determinava que fabricantes de aeronaves e motores não poderiam mais ter qualquer vínculo com companhias aéreas. Isso levou à divisão forçada da empresa em 3 entidades separadas: Boeing Airplane Company, United Aircraft Corporation e United Airlines. Sentindo-se profundamente desanimado e frustrado com a intervenção do governo, William Boeing renunciou a todos os seus cargos na empresa e vendeu suas ações em protesto. Em 20 de junho de 1934, William Boeing recebeu a prestigiosa medalha Daniel Guggenheim em reconhecimento às suas contribuições e realizações excepcionais no campo da aviação. Após se afastar da empresa, Boeing iniciou uma vida de aposentadoria. Ele explorou diversos investimentos e hobbies, como imóveis, corridas de cavalos, navegação e pesca, além de dedicar-se a causas filantrópicas. Em 1956, o visionário fundador da Boeing e pioneiro da indústria aeronáutica, William Boeing, faleceu. Nos anos finais de sua vida, ele fez apenas uma aparição em um evento da empresa Boeing, quando foi convidado, em 1954, para testemunhar o lançamento do Boeing 707. Essa aeronave revolucionária marcou a entrada da humanidade na era dos jatos, tornando-se o primeiro avião a jato comercialmente bem-sucedido do mundo. Baseada no sucesso do 707, a Boeing desenvolveu uma linha icônica de aeronaves, incluindo os modelos 717, 727, 737, 747, 757, 767, 777 e 787, dominando a indústria da aviação comercial por quase meio século. Mesmo após a saída de William Boeing, a empresa manteve seu nome, Boeing, como sua identidade permanente. Se você gostou deste vídeo
Inscreva-se no nosso canal.